Será que a nossa vida não é real? Na verdade, seria uma simulação? Em outras palavras, a realidade que você vê em sua volta é uma pura imaginação, é um programa de computador? Você pensa que eu estou exagerando, mas é assim que saiu na revista, prestigiada revista Scientific American, do artigo de David Kipping, um astrônomo da Universidade de Colômbia. Ele traz uma teoria que ela, na verdade, já foi trazida pela primeira vez em 2001 pelo filósofo sueco Nick Bostrom. Só para você ter uma ideia, ele também é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Qual é a teoria? A teoria é que existem duas possibilidades sobre a nossa existência. Por um lado, pode ser que nós fazemos parte do planeta Terra, uma civilização que está buscando uma tecnologia muito elevada, pode ser que a gente nunca vai conseguir chegar nela, pode ser que a gente vai chegar nela e pode ser que vai perder interesse, enfim, é o que nós chamamos da nossa existência como nós conhecemos. Por outro lado, ele traz a hipótese de que pode ser que nós, na verdade, estamos vivendo uma simulação feita por computador. Se você faz a conta que esse cientista fez, ou seja, sai que 50% de chance que a nossa vida não é real, ela é completamente virtual, ela é uma imaginação muito grande. Essa ideia, ela é interessante porque, na verdade, há muitos e muitos anos atrás, Galileu Galilei, ele trouxe que Deus, ao criar o mundo, ele descreve o mundo como uma fórmula matemática. E a fórmula matemática permite o modelo de simulação. Simulação significa que o nosso mundo não é real. E sim, ele seria parte de uma simulação muito maior. Você quer entender melhor essa simulação? Antes disso, há que entender algo. O que nós trouxemos até agora, apesar de sair numa importante revista americana de ciência, mas, na verdade, não é um argumento científico. Por quê? Porque um argumento científico ele tem que ser comprovado, ele tem que poder ser refutado. Aqui, realmente, é um argumento muito mais metafísico, é algo muito mais filosófico, apesar dessa áurea que estão tentando trazer, que isso daqui é ciência. Mas essa áurea também não vem à toa. Por quê? Porque existem agora no mundo alguns cientistas dedicados a comprovar essa tese. A tese de que você está me vendo agora, mas na verdade isso aqui é um grande programa de computador. Uma professora de física da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, ela publicou um estudo com a hipótese de que o universo seria uma simulação computacional finita. É uma teoria muito complicada, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho melhor para poder ver e analisar isso que ela está falando. Mas essa teoria teria uma forma de ser comprovada. Como seria isso? Se nós analisamos as assinaturas das energias dos raios cósmicos gerados em explosões de estrelas na Via Láctea. O que acontece é que essas assinaturas elas podem confirmar o que é visto na simulação feita em computadores da criação do mundo. Em outras palavras, hoje em dia, há cientistas que programaram supercomputadores para fazer uma simulação da criação do universo. Se você consegue captar que a explosão de estrelas, a criação de novos planetas, tem o mesmo padrão do que é visto hoje em dia pelos satélites que são mandados no espaço, pelo que a NASA consegue ver, então você teria uma assinatura. Se você vê que a assinatura é a mesma, então você está vendo que, na verdade, tudo isso é um novo programa de computador. Na verdade, tudo que nós vivemos é um antigo programa feito que agora nós conseguimos entender isso. Ou seja, de acordo com essa professora, nós temos uma forma clara de comprovar e essa prova está sendo testada agora.
Se o que for visto nos computadores sobre a simulação da criação do mundo for muito semelhante ao que é visto na prática, significa que, na verdade, a nossa existência não é verdadeira. Mas não termina aqui. Você sabia que um dos renomados matemáticos do Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele fala que se nós tivermos um sistema de computador que ele é infinito, uma capacidade infinita, então ele será capaz de criar uma simulação em que ninguém nunca vai conseguir perceber que, na verdade, a nossa vida não é real. É algo que realmente soa de uma forma assustadora. Em outras palavras, tudo que nós vemos, na verdade, é um grande Matrix, é um grande filme, um grande cenário, mas, na verdade, nada disso teria substância, nada disso teria conteúdo, e pior do que isso, nada disso teria um grande propósito e sentido. E a partir do momento que alguém decide simplesmente apagar a máquina, ele se cansou do seu jogo de computador, então todos nós seríamos apagados e a memória disso nunca mais existiria. Essa é a teoria, como eu falei, de alguns matemáticos, cientistas, inclusive em revistas americanas de ciência, e agora a gente tem que ver, será que isso é verdade ou não é? Se a gente tirar um pouco o sentimento, a parte emocional, a parte que assusta, vamos tentar ver se isso se adequa ao que nós sabemos do nosso universo ou não. A primeira coisa que nós temos que saber é: nós sabemos que há um Criador do universo. O Criador do universo, ele também se comunicou com a humanidade através da Bíblia, através dos seus profetas. Nós não vemos nenhuma alusão em toda a Bíblia, desde o começo, desde o Gênesis até o último livro. Nenhum profeta traz alguma alusão a de que a nossa existência não é verdadeira. Muito pelo contrário, o que nós vemos é que o ser humano, ele é criado, ele tem a capacidade de se conectar com seu Criador. Existe um objetivo dentro dessa criação. Então, a Bíblia traz que a nossa vida ela é muito real. Quem se aprofunda ainda mais, ele entende também que existem etapas dessa criação, seja a etapa física onde nós estamos agora, quanto a etapa pós-mortem que acontece depois que a pessoa morre, por exemplo, na conexão que essa pessoa tem a capacidade de estar com Deus. E aqui eu vou citar o que Abigail falou para o rei Davi, que ele tenha o mérito de estar ligado à corrente da vida eterna, estar ligado ao eterno, estar ligado a Deus. Então, aqui a gente vê exatamente a noção contrária do que foi dita, porque a gente vê que o ser humano, ele está vivo e mais, ele tem a capacidade, através dos seus atos e utilizando a sua alma, de se conectar à fonte de vida eterna. Nada pode apagar Deus, nada pode apagar essa conexão que nós temos com Deus. Mais ainda do que isso, há que entender um ponto. De acordo com essa teoria, se tudo é uma imaginação, então, no final das contas, a vida ela não teria nenhum propósito. E a gente vê que a noção bíblica é exatamente o contrário. A gente vê que o ser humano, ele interage com outras pessoas, ele tenta melhorar o mundo à sua volta, ele tenta aperfeiçoar o seu caráter, tenta educar seus filhos e assim por diante. Esse é o conceito que a tradição traz de Tikkun Olam, o conserto do mundo, ou seja, tornar esse mundo uma moradia de Deus, no sentido de que as pessoas praticam a bondade, praticam a justiça, são monoteístas, acreditam em um só Deus, servem a Ele. Então, muito pelo contrário, a noção de que cada pessoa, então, ela vive numa simulação própria, alguma coisa assim, a gente está vendo exatamente o contrário. Não é de se estranhar essa teoria, porque, na verdade, existe um conceito filosófico muito anterior, que ele se chama solipsismo. O que é o solipsismo? O solipsismo, ele diz que você
Você existe e as suas experiências existem, nada mais existe. Em outras palavras, você está me vendo agora, mas na verdade, para você, eu não existo. Existe você, existem as suas experiências, aquilo que você está imaginando, e eu sou somente parte da sua imaginação, mas eu não sou uma existência concreta. E o que a gente vê na Bíblia, mais uma vez, vai contra essa noção. Por quê? Porque pense só, Adão, ele é criado, e aí ele peca. O que acontece? Não somente a Bíblia conta pra gente que Adão é castigado, mas como ele é expulso do jardim do Éden e toda a terra também foi castigada, né? Houve uma grande transformação. Agora a terra que era perfeita, ela vai produzir espinhos, ele vai ter que trabalhar e etc. Mas há uma maldição também na terra. Se essa teoria fosse verdadeira, então Adão pecou, então ele tem que ser castigado, ele vai ter alguma consequência, mas a terra e tudo que está em volta dele não tem nada a ver com essa história. A mesma coisa a gente pode ver na geração do dilúvio. A gente sabe que foi uma geração que pecou demais, mas por que Deus tem que mandar o dilúvio para toda a humanidade e mais? Nós sabemos que na hora do dilúvio a terra foi totalmente destruída, né? Ela foi refeita completamente. Mais uma vez, o que a gente está vendo é que o ato de uma pessoa influencia muitas outras pessoas, sejam outras pessoas, mas também todo o cenário onde essa pessoa vive. E se a gente tivesse a ideia da simulação, de virtual, ou de que só o que eu vejo é real, eu e as minhas experiências, todo o resto não tem nada a ver, então isso não tinha que acontecer. Não poderia acontecer. Finalmente a gente pode ver também que com relação à ideia da vinda do Messias, que está escrito que o mundo vai chegar a uma perfeição, todos irão trabalhar somente a um Deus. O terceiro grande templo de Jerusalém será reconstruído, todas as nações para lá irão, a terra se tornará extremamente fértil. Então a gente vê mais uma vez essa noção do tikkun, do conserto geral que vai acontecer no planeta. E a gente vê que isso é uma promessa que Deus transmite através dos profetas, que é algo real e vai acontecendo. E a gente vê que essa realidade é tão verdadeira que várias profecias já acontecem nos nossos tempos. Nós presenciamos profecias e a gente segue presenciando. Veja bem, quando Abraão, ele estava ainda muito antes do nascimento do seu filho Isaque, Deus faz um pacto com ele falando: Abraão, a quarta geração depois de você irá descer para uma terra onde eles se tornarão escravos, uma terra onde eles irão sofrer, mas saiba que depois disso eles sairão de lá com um grande patrimônio e tudo será maravilhoso, eles irão até a terra de Israel, a terra de Canaã. E o que a gente vê que exatamente aconteceu isso, ou seja, aquela profecia acontece exatamente como Deus fala. Tanto a parte difícil, a parte, né, digamos, negativa, que os bisnetos e depois as descendências depois de Abraão vão para uma terra estrangeira que acaba sendo a terra do Egito, mas eles saem de lá e passam milagres fantásticos, eles saem com muito patrimônio, eles acabam chegando na época de Josué na terra de Israel. Então a gente vê que na verdade a realidade do que acontece é perfeita. E mais, a gente tem centenas de anos desde a profecia que Deus manda para Abraão até Josué entrar na terra de Israel. Então, não faz o menor sentido essa simulação, esse mundo virtual, ou pensar que somente a minha realidade é a realidade única que existe nesse mundo. Então, são muitas teorias que, na verdade, a maioria dos cientistas discorda. Mais uma vez, muitos tratam que é somente uma teoria filosófica, metafísica, mas se a gente trata de metafísica, a gente trata do lado espiritual, é claro que ela não se encaixa em nada com o mundo fantástico, real que Deus criou. Seja um mundo como nós estamos vendo ele agora, seja um mundo pós-morte, seja um mundo ideal que irá acontecer na época da redenção e da grande revelação divina.